Então vamos dar uma sequência aqui. Próximo conceito é o conceito de território. Então, território ele vem do latim território, que significa terra, então a gente já tem uma noção. Mas é só isso? Qualquer faixa de terra é um território? Não. O território, ele para ser mesmo um território, ele tem que ter alguém que exerça poder sobre aquela terra, certo? E nesse caso aqui, como a gente está falando em questão a nível a uma escala maior, a uma escala global, quem tem que exercer poder do território nesse caso, quem tem que exercer poder aí é o Estado. Então, nós temos que o território é a porção ou superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania, sobre a qual o Estado tem poder, certo? Então, o território ele é a base física do Estado, ou seja, é onde o Estado ele se estabelece, é onde a sociedade administrada por aquele Estado se estabelece e tem ali suas interações, né? onde eles vivem, certo? Só que o território, no caso, ele não significa apenas ele não corresponde apenas à terra, a parte continental ali, ao território continental ocupado por aquela sociedade gerida por aquele Estado. Não. As ilhas também faz parte desse território, o espaço aéreo também faz parte desse território. No caso, as ilhas, quando o país possui ilhas, e o mar territorial também, no caso, quando o país for banhado pelo mar. E esse mar territorial é o quê? Esse mar territorial no caso, é uma área de aproximadamente 22 quilômetros a partir da maré mais baixa aí na faixa litoral do país, ok? E uma outra coisa importante sobre o território é que o território ele é delimitado por fronteiras. Então nós temos aqui o território de um estado ele é delimitado por fronteiras que precisam ser reconhecidos por estados vizinhos, certo? Então todo território ele possui fronteiras, ele tem onde ele começa e onde ele termina. Onde termina o território de um determinado estado e começa o território de um outro estado. E essas fronteiras elas devem ser, para elas serem válidas, elas têm que ser reconhecidas pelos estados vizinhos, certo? E aí nós temos exemplos também inclusive aqui na América, de fronteiras que ainda não foram estabelecidas, que não são reconhecidas, certo? E esse exemplo é a disputa entre a Venezuela e a Guiana, certo? Então tem uma região ali que recebe o nome de Essequibo, que a Guiana diz que essa parte faz parte do território da Guiana, e a Venezuela diz que essa pequena parte ali de território faz parte do território da Venezuela. E esse impasse ele até hoje não foi resolvido, certo? Foi encaminhado ali, no caso foi entregue à mediação da ONU, só que por enquanto esse impasse ainda não foi resolvido, certo? Não tem ainda essa fronteira estabelecida entre a Venezuela e a Guiana, porque há essa disputa territorial entre elas ainda. Vamos aqui continuar. E nós temos um outro conceito, que é o conceito de povo. Também é um conceito muito fácil de assimilar, é um dos mais fáceis. A palavra povo vem do latim populus, que significa grande número de pessoas, e corresponde à totalidade de pessoas que habitam um determinado território. Então, povo é isso. O povo é todo quantitativo de pessoas que vivem naquele território, que habitam aquele território. Então, independente de passado histórico comum, todos que habitam ali aquele território corresponde ao povo daquele estado, certo? Então aí nós temos o povo brasileiro, o povo paraguaio, o povo argentino, certo? Então, povo são todas as pessoas que vivem no país. É muito comum se confundir também
é povo com nação. Só que a gente já consegue notar a diferença, né? Porque nação, para ser uma nação, os integrantes eles precisam ter um passado histórico comum. Línguas, costumes, valores, tem que ter isso em comum. E povo não. Povo é a totalidade de todas as pessoas que vivem naquele país, independente de língua ou religião, certo? Há algumas pessoas que dizem que povo também precisa dessa identidade cultural. Só que a grande maioria dos estudiosos dizem que povo é todo quantitativo de pessoas que vivem naquele país e que o que precisa dessa identidade cultural é a nação, certo? Para se configurar como nação. E por fim, nós temos o governo. A palavra governo tem origem na palavra latina governare, que significa conduzir, dirigir e administrar. Governo é assim a organização que tem a responsabilidade de administrar um país, estado ou município, certo? Então a gente viu que o estado é a organização administrativa, política e jurídica de uma sociedade, certo? De que forma eles fazem esse estado administra esse território politicamente e juridicamente? Ele administra por meio do governo, certo? E esse governo, existem várias formas aí de governo, e atualmente a principal, a que mais predomina no mundo aí, é a forma republicana. Então, é a república. E essa forma de governo ela divide os poderes em três. No caso, aí nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Aí o poder executivo é quem executa, não é quem faz. Aí nós temos o presidente, os governadores e os prefeitos. O poder legislativo é quem cria e aprova, no caso, os projetos, as leis. Então, aí nós temos aí a Câmara do Senador, no caso os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados e os vereadores, certo? E o judiciário é quem aplica, no caso, as leis. Então, nós temos aí o Supremo Tribunal Federal e os Supremos Tribunais Estaduais, ok? Então, por hora é só. Espero que essa aula tenha sido um pouco mais esclarecedora para vocês, que vocês tenham gostado. E como eu sempre falo, qualquer dúvida pode me procurar. E agora nós iremos responder a uma questãozinha lá que eu deixei na atividade, certo? Então, prestem bastante atenção. E, como eu disse, qualquer dúvida é só procurar. Fiquem com Deus.